Bem, amigos, esta é uma ocasião muito interessante, porque eu creio que como criador de canal eu sou meio mutante, né? Porque sempre busquei uma ampla especialização na cor e continuo buscando com trabalhos, assim, numericamente e qualitativamente bem expressivos, com resultados magníficos. Já contabilizei mais de 500 medalhas em canal de cor. Mas realmente surgiu também a paixão pelo canto, que afinal de contas foi a primeira paixão dos Serinos Canários, aquele das Ilhas Canárias. Ele surpreendeu pela melodia, pela capacidade de canto, pela docilidade, e a mim me cativou. Em especial, uma raça, e vou explicar por quê. Eu sou apaixonado por timbrado espanhol floreado. E por que timbrado espanhol floreado? Porque as outras, inclusive espécies e nativos e tal, quando vai se avaliar o canto, ele tem que seguir a partitura, ou pelo menos uma planilha pré-estabelecida. Ao passo de que o timbrado espanhol floreado é exatamente o contrário, e também se aplica para o cantor espanhol. Ele não escuta nenhum canto que possa influenciar, seja de adulto ou de mídia. Ou seja, a reprodução desses exemplares, o ideal para efeitos competitivos é que ele não tenha influência, fique, entre aspas, virgem do ponto de vista do que ele vai cantar. E o que me surpreende? Que um cérebro do tamanho de uma unha possa ter a capacidade de elaborar uma partitura. E não só isso. Além de elaborar, obviamente, tem que ser um grande cantor com capacidade para executar aquilo que ele criou. Literalmente é um compositor. Não tem dois que cantem idêntico. Então, aí o facinho duplicou, porque nada mais bonito do que num animalzinho desses possa cantar algo que ele criou e não que lhe foi imposto. Nesta raça não se pode utilizar mídia e não se pode utilizar professor para dizer o que ele vai cantar. Ah, mas e se eu tiver um canário campeão trazido da Espanha com altíssima pontuação, por que não botar? Simplesmente porque se ele imita esse canário super campeão, eu não terei como saber qual a capacidade criativa, geneticamente falando, dele. Ele pode até imitar, se eu forço, crio recursos super sofisticados, pode até chegar a cantar o que lhe indiquei, mas eu não tenho como avaliar seu poder criativo e compositor. Então, o timbrado espanhol, eu inicio a reprodução com os machos junto com as fêmeas, porque ainda não há filhotes no ambiente, mas quando os filhotes nascem e começam a desenvolver, eu simplesmente utilizo essas gaiolinhas, ele fica no ambiente pegando sol, enfim, na recreação, e eles vão somente para o momento de acasalamento, cobre a fêmea e depois retiro para que o ambiente fique neutro de qualquer influência. E como é o ciclo do timbrado espanhol? Posso dizer, como criador de décadas e juiz de canal de cor, que é uma ave que tem requisitos de manejo e de avaliação completamente diferentes do que possa ser a atividade de carneicultura de cor ou de porte. Eles têm que ter o período de infância e adolescência em coletividade. Não é um manejo sugerido que mal ele se manifeste macho, comece a churrilhar, será individualizado. O meu conselho é que eles possam socializar, intercambiar, captar também, entre aspas, ideias de outros canários que estão elaborando e coletivamente desenvolver o seu canto. Por isso se recomenda que, entre aspas, infância e adolescência sejam em comunidade. Alguns criadores recomendam, e eu creio que é uma prática válida, colocar em voadeiras aqueles exemplares que têm um certo parentesco, porque terão uma tendência a uma linha ou a uma característica similar entre eles, que vai favorecer inclusive a formação de quartetos e tal. O que é timbrado espanhol floreado?
não pode fazer e o que ele pode fazer. Bom, a ideia é que ele não tenha aquelas notas que têm uma certa estridência. Notas com R, tchau, tchau, aquelas tonalidades que são um pouco agressivas ao ouvido. A partir dali, basta que não tenha notas com nasalidade, o infinito é o limite. Ele pode criar sua música e aí a avaliação será aqueles floreios mais elaborados, mais difíceis de executar, com 2 ou 3 notas simultâneas, aquela melodia que seja muito variada, ou seja, a variabilidade de floreios executados, vão fazer o conjunto da obra, que é o que vai agradar aos juízes, né? É sinceramente fascinante, é fascinante. Então a gente reproduz, passa janeiro, fevereiro, março, a expectativa é enorme, mas há de se controlar essa expectativa. Na média, a partir do dia 15 de abril, eu começo a individualizar os exemplares nessas gaiolinhas de treino. Convivem perfeitamente nessa gaiolinha, é utilizada há mais de 600 anos em treinos de canais de canto, porque o Harter Roller já começou com treino nessas gaiolas. E conforme for, há, como dizia, uma necessidade de uma avaliação quase que personalizada. É necessário ver o que eles estão executando para a gente começar a se compor sobre quem são os mais virtuosos, quem são os menos e quem são os que realmente não têm características positivas, né? O treino deles não é muito complicado, aonde que reside um pouco mais a situação. Como hoje em dia, também no Brasil, eles são julgados em cabines bastante padronizadas no mundo todo, ele, obviamente, além de se acostumar, como você pode ver, a cantar em qualquer ambiente, tem que se acostumar a cantar nessa cabine, que será o lugar da sua avaliação no dia do julgamento, né? Muito, muito importante a gente considerar que a melodia, a variabilidade, a complexidade dos floreios são as grandes virtudes. E aí a gente, do ponto de vista de seleção, a gente vai buscando aqueles que têm floreios que já não conhecia, floreios triplos, floreios melodiosos, melodias variadas, para ver se a gente consegue ir avançando em resultados. No Brasil, a criação de floreados é um grande desafio por falta de material genético. Eu tive a enorme felicidade de 3 anos atrás fazer o primeiro canário floreado de 90 pontos. Ano passado consegui os 2 melhores floreados, um de 91 pontos e um de 90, e tem sido extremamente gratificante, motivador e auspicioso para continuar. Estava muito animado para poder concorrer neste ano, mas eu estou muito, muito empenhado em continuar avançando para os próximos anos. A seleção, obviamente, das fêmeas, por não cantarem, é uma seleção no papel. Aquelas filhas das fêmeas ou machos que produziram os canários mais virtuosos serão as que vou utilizar, sempre com uma observação muito atenta de não cair em consanguinidade estreita para evitar problemas de reprodução. São bastante rústicos, reproduzem muito bem e eu me declaro aqui publicamente um apaixonado dos canários timbrados espanhol floreados. Claro que espero que você passe uma mensagem sobre o que você achou, as dúvidas que você tem, qual seria o seu interesse ou qual seria a sua experiência nesta raça que, junto com as outras de timbrado espanhol que eu aplaudo e respeito, espero que continue crescendo no Brasil.